Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a literatura afro-brasileira. Darcy Ribeiro dizia que o povo brasileiro era um povo inventado, dando ênfase à miscigenação que nos formou. Ele fazia também um contraponto com os norte-americanos, que designava como um povo transplantado da Inglaterra e da Europa para a América do Norte. O tema de hoje, literatura afro-brasileira, recoloca o tema da miscigenação e da identidade do brasileiro e das brasileiras e de suas manifestações culturais. A nossa entrevista baseia-se na antologia Literatura e Afrodescendência no Brasil, composta de 4 volumes. Nós iniciaremos apresentando a obra e, num segundo momento, vamos analisar a nossa dimensão afro-brasileira ou a dimensão afro-brasileira da nossa literatura. O convidado nosso é o professor Eduardo de Assis Duarte, professor da UFMG, especialista em literatura e organizador dessa obra exatamente em 4 volumes. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E qual foi o propósito dessa antologia, professor? Bom, o propósito dessa antologia foi exatamente de construir um mapa desta produção de autoria negra no Brasil, percorrendo as várias regiões do país, né, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e em vários momentos distintos da história da nossa literatura. Então, os primeiros textos remontam ainda ao período colonial, no século XVIII, entram com os precursores pelo século XIX, até chegarmos ao século XXI. Portanto, é um trabalho abrangente, de fato, e o objetivo foi exatamente resgatar, não é, a obra desses autores, a grandiosa maioria deles excluídos, né, do cânone oficial da literatura brasileira. E desconhecidos, talvez já não publicados, ou se foram publicados há muito tempo, não é isso? Exato. A literatura brasileira, via de regra, ela é muito concentrada em Rio e São Paulo. Sim. E muitas vezes as produções regionais, as produções feitas nos estados, nas antigas províncias, muitas vezes têm uma circulação local. Claro. Apenas. E perdem essa dimensão. Ou são tratadas como obras regionais, né? Exatamente. Literatura regional. Exatamente. Né? Exatamente. Qual a equipe, quantas pessoas foram envolvidas e quantas instituições nesse projeto, professor? Olha, foi um trabalho de 10 anos. Nós iniciamos esse trabalho em 2001 e só conseguimos publicar os 4 volumes em 2011. Sim. E para fazer este mapa em todo o Brasil, nós contamos com a ajuda de 65 colegas, todos eles professores, doutores, de 27 universidades, sendo 23 universidades brasileiras e 4 universidades estrangeiras. Porque, por incrível que pareça, muitos autores negros brasileiros são mais estudados e mais lidos e discutidos em universidades do exterior do que nas universidades brasileiras. E esse é um fato incontestável. Como a gente conseguiu esse milagre, professor? Não ser conhecido aqui, ser conhecido lá fora? Pois é impressionante isso. Quer dizer... Se fosse aqui em Minas, a gente diria que só faz sucesso fora do estado. Mas em se tratando do Brasil todo. As universidades americanas, sobretudo, e as europeias também, são centros de excelência muito preocupados em estar constantemente adquirindo e acompanhando toda a produção cultural existente mundo afora. Isso explica, em parte, esse interesse. As bibliotecas deles todos têm esses livros lá, mais às vezes que as nossas bibliotecas aqui. Perfeito. Como é que o senhor dividiu, digamos, a literatura afro-brasileira pelos 4 volumes? Se nós começarmos pelo primeiro volume, ele é dedicado a quê? Perfeitamente. O primeiro volume, ele não é propriamente ainda dedicado a autores assumidamente de uma literatura negra ou afro-brasileira. Nós chamamos esse volume de um volume dos precursores. Perfeito. Precursores, porque ao longo do século XVIII e ao longo do século XIX,
a questão racial era muito ainda fortemente marcada pela escravidão. Claro. A ponto da palavra negro significar praticamente sinônimo de escravo. Perfeito? Perfeito? Então, o fenômeno da chamada literatura negra, ou, no caso, afro-brasileira, ou afro-cubana, ou afro-chilena, ou afro-colombiana, enfim, a literatura negra, ela é um fenômeno mundial no século XX. Começa nos Estados Unidos, na década de 1920, e dali se espalha para o Caribe, sobretudo com o negrismo cubano, a chamada cubania, do Nicolás Guillem, e chega na Europa nos anos 30 através do movimento da negritude, com Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire e todos os autores negros de língua francesa que fundam em Paris a revista Legítima Defesa, não é? E a partir dali há todo um movimento literário de autoria negra em língua francesa que dali se espalha pelo mundo afora. Isso chega, evidentemente, ao Brasil, mas nós temos aqui antes os nossos precursores. Sim. E esses precursores é que vão estar exatamente compondo este volume 1. E entre eles, Machado de Assis, que é um afrodescendente, que nunca bateu no peito para dizer sou negro, mas ao mesmo tempo também nunca defendeu a escravidão, ao contrário, combateu-a fortemente, não é? E também não só não defendeu a escravidão, como também criticou de uma maneira muito sutil, mas profunda, a chamada hierarquia das raças, raças superiores, raças inferiores. Quer dizer, esses autores do século XIX, ao modo deles, eles preparam o caminho para a literatura negra que vai explodir no século XX. Perfeito. Quer dizer, em Machado de Assis, por exemplo, isso é notável, não é? A crítica que ele faz à escravidão, principalmente nos textos jornalísticos, porque Machado de Assis não é apenas o escritor do Dom Casmurro, ou do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis tem 50 anos de redação de jornal. Claro. É alguém que militava fortemente na imprensa e, segundo seu biógrafo Magalhães Júnior, ele era sócio oculto de um jornal abolicionista no Rio de Janeiro, que vem a ser exatamente a Gazeta de Notícias, que era o segundo jornal mais vendido no Rio de Janeiro nos tempos do Império. Então, ao lado de Machado de Assis, você tem o Cruz de Souza, você tem Lima Barreto, você tem o Luiz Gama, o poeta negro Luiz Gama, você tem a primeira escritora abolicionista brasileira, Firmina dos Reis, isso tudo no século XIX e que nós trouxemos até os anos 1930, que para nós ainda é um período fortemente marcado pela cultura do século XIX. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos começar a nossa análise pelo segundo volume desta antologia, que é exatamente dedicado à consolidação da literatura afro-brasileira. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.